Meus irmãos e amigos, eu desejo que vocês tenham saúde, graça e paz. Ontem, domingo, celebramos a Páscoa, o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Lendo todos os relatos dos evangelhos que tratam da ressurreição de Jesus, nós vamos encontrar detalhes iguais e diferentes em cada um deles. Eu gostaria de perguntar para você qual é o detalhe ou o fato que mais chama a sua atenção nesse relato da ressurreição de Jesus nos evangelhos. Eu vou confessar a vocês que eu gosto muito do que aconteceu no final da tarde daquele domingo de Páscoa. É uma história emocionante que fala da situação de dois seguidores de Jesus numa caminhada no entardecer daquele domingo para o povoado de Emaús. E diferente de outras vezes, hoje eu quero ler essa história dando as devidas ênfases para vocês. Capítulo 24, a partir do verso 13 do Evangelho de Lucas. Naquele mesmo dia, isto é, o domingo da Páscoa, dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos uns 10 quilômetros de Jerusalém. E eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? E eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e, para Deus e para todo o povo, ele era o poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram
que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então, Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. E quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas então ele desapareceu. E eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então, os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. História que a Páscoa contou. Muitas lições para nós. Talvez nesses dias de Covid-19 vivemos também frustrados, apavorados, sem esperança, e não podemos nem imaginar que enquanto nós conversamos uns com os outros sobre o estado dessas coisas, sobre as 320 mil mortes já ocorridas no nosso país, enquanto falamos sobre angústias de coração, nós não podemos imaginar que Jesus, o próprio Jesus, está na nossa conversa, conosco, ouvindo. E devemos fazer como os dois fizeram. Senhor, fica conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Tanto dia quanto a noite, e em qualquer circunstância, com Jesus é sempre muito melhor. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém.